Olá, estamos começando mais um Empoderação. Obrigada por estar aqui com a gente, por estar comigo acompanhando o nosso programa, conhecendo entrevistadas potentes, fortes, mulheres empoderadas e que fazem a diferença. Você já ouviu falar em educação como um ato de transformação? E quando essa transformação, ela vem de mulheres negras organizadas, o que muda? A gente vai saber hoje, sabe por quê? Vamos conhecer duas redes que, além de transformar e também atuar na educação, é responsável por abrir caminhos, é responsável por transmitir conhecimentos de maneiras diferenciadas para que todos tenham acesso e, principalmente, de fazer a diferença. Empoderação. Empoderação. Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. Como sempre, vou trazer para a gente aqui alguns dados, tá? Vocês segurem essas informações aí, porque as convidadas vão debater sobre eles. No Brasil, 69% dos alunos de escolas de educação básica com melhor infraestrutura se autodeclaram brancos. Em escolas de maioria negra, mais da metade não possui biblioteca, laboratórios de informática e quadra de esportes. Esse é um levantamento realizado pelo Observatório da Branquitude e que foi divulgado em 2024 e a gente vai tratar sobre esse tema, porque eu tenho duas convidadas muito importantes aqui e que vocês vão adorar conhecer. Eu tenho a honra de receber aqui Cláudia Miranda, professora de especialização e curso internacional de estudos afro-latinos americanos e do Caribe, Pensar a América Latina, e também professora da Faculdade de Educação da Unirio, pós-doutora em Psicologia de Comunidades pelo UFRJ, supervisora de pós-doutorado e orientadora de doutorado e mestrado da Unirio. Cláudia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É uma honra conhecer você, Gabi, toda a equipe que está aqui com você. Espero que a gente tenha um bate-papo muito bacana. Não tenho dúvidas que será incrível. E, acompanhando aqui, tenho a querida Fátima Santana, doutoranda em Educação pela Unirio, mestra em Ensino das Relações Étnico-Raciais pela UFSB, graduações em Pedagogia e História, coordenadora pedagógica do Centro Municipal de Educação Infantil, Dr. Djalma Ramos, ganhadora do Prêmio Arte na Escola em 2015 no segmento Educação Infantil, aluna da Claxo e uma das organizadoras da coleção Por uma Infância Escrevivente. Ela participa atualmente da Rede de Pesquisadoras Negras, o IBGI, e da Rede Carioca de Etnoeducadoras Recém, da qual também a Cláudia Miranda faz parte. E a Fátima, ela é também do Grupo de Estudos e Pesquisas de Formação de Professores, Currículos e Pedagogias Decoloniais da Unirio, além do Grupo de Pesquisa Leteira Negra, o FSB. Muito obrigada pela participação. Gabi, é um prazer estar aqui com você e também saudar toda a equipe. Me sinto honrada de estar aqui. Gente, eu que estou muito honrada, muito grata em recebê-las aqui. E eu apresentei vocês aqui através da mini bio, né? Mas agora eu quero ir além do que está no papel e quero saber como é para você o seu sentir. Quem é você? Fala pra gente. Bom, Gabi, eu Cláudia. sou uma professora, hoje trabalhando na formação de professores, né? Sou uma professora que eu tenho toda a minha formação a partir da escola básica. Foram 16 anos atuando na educação, no antigo ginásio, no antigo ensino médio, ensinando língua espanhola. E venho da Juventude Católica do Rio de Janeiro, mas também no movimento negro do Rio de Janeiro. Então, eu me sinto muito nesse lugar, sabe? De alguém que se formou nos movimentos sociais e na escola básica. E acho que eu tenho contribuído muito nesse sentido na Faculdade de Educação, com essa galera que vem também dos setores populares, entender, para ajudar a entender o que é, né? Em que lugar a gente pode atuar efetivamente para transformar e caminhar coletivamente em prol da justiça. Agora, Fátima, além do currículo, como você gosta de se definir? Bom, eu sou Fátima Santana Santos, uma mulher negra nordestina, né? Que estou aqui no Rio agora, né? Fazendo o meu doutoramento sob a orientação da professora Cláudia Miranda, uma irmã, né? De alma, de vida. E eu me defino como essa pessoa, né? Essa mulher negra, ativista, né? Eu sou coordenadora pedagógica das infâncias
Então, as infâncias têm esse lugar mesmo de pertencimento, desse olhar racializado a partir das crianças negras. Então, me defino como essa mulher, né, que luta cotidianamente, diria uma coisa que eu gosto de dizer, para que as crianças desse país possam ter uma experiência de felicidade na escola. Ok. Cláudia, você está aqui representando também a rede de etnoeducadoras negras, Recém. Gostaria que você explicasse o que é o Recém. Muito bem. Eu tenho uma vinculação já de quase 20 anos com a América Latina, especificamente com a Colômbia. E conheci uma grande intelectual colombiana no México, que me convidou para trabalhar com ela, né? Estávamos em um evento sobre interculturalidade em Puebla. E isso em 2004. E desde então a gente começou a trocar mensagens. Em 2007 eu fui para a Colômbia pela primeira vez e essa professora me apresentou esse formato de organização com os movimentos sociais, com as professoras de escola pública, de universidade, que é você organizar coletivos para pensar a educação. E aí veio esse convite para a gente fazer alguma coisa no Brasil, muito próxima do que eles estavam fazendo em Bogotá especificamente, né? Então a Rede Carioca ela nasce desse contato com as colombianas, com as educadoras colombianas, que tem todo um conjunto de processos muito interessantes comunitários que é para pensar a educação popular. Então a gente nasce em 2015. Algumas colegas, professores com quem eu troco desde então, né, com a escola básica, toparam a gente fazer um encontro informal de 30 professoras, e nesse ano de 2015 apareceram mais de 100 professoras negras Nossa, para conversar sobre suas experiências, para falar sobre como é que a gente vai transformar o currículo. Então nasce dessa forma, Gabi, potente. potente. Já começou com 100 pessoas, eu estava É, prevendo só 30, já ampliou exatamente. só no primeiro encontro. Sim, porque quando você pensa que mulheres negras periféricas atuam e fazem do limão uma limonada nas instituições escolares, aí você pensa, meu Deus, é por isso que a educação, o sucesso que a gente tem na educação tem a ver com isso, né? Com essas figuras que, de fato, estão muito comprometidas com a comunidade ali envolvida, né? Agora, Fátima, e a rede de pesquisadoras negras em infância, a IBG? Isso, eu vou Explica pra falar, gente. eu vou falar das duas redes, porque Porque você está nas duas, né? Por elas se favor. complementam, né? Em 2019, eu vou conhecer a professora Cláudia na USP, numa atividade que eu fui mediar relacionada à questão racial nas artes, e aí ela me faz o convite para participar dessa rede, né? E é engraçado que a minha primeira experiência de uma vivência efetiva na rede de etnoeducadores foi em Cuba, né? Em 2019, eu vou para essa escola, na qual a professora Cláudia Meidia, que é da Claxon, e participo com várias mulheres da América Latina, brasileiras também, mas né, de toda a América Latina. E aí eu vou me apaixonando e vou me envolvendo com a rede, né? Uma baiana que vai se envolvendo com a rede. Eu pertenço, né, a uma instituição pública, do qual eu sou coordenadora, e levo essas outras educadoras, não só as da instituição, mas também as amigas da rede municipal lá da Bahia, para participar da rede. Então, essa relação de afetiva com a rede é muito próxima, e a gente se aproxima pelas discussões da educação básica, né? E aí também, você me perguntou da IBG, que é uma rede também, que tem etnoeducadoras, então é uma rede dentro da rede, né? Que tem etnoeducadoras que vão fazer uma discussão racializada sobre as infâncias negras. Mas, assim, dizer que esse encontro com a rede de etnoeducadoras vai partir desse lugar de afeto, mas também de uma discussão que é urgente, o debate racial na educação básica, né? E a gente vai muito, né, que é onde eu me coloco na rede para discutir etnometodologias, né? Como as professoras têm pensado metodologias, métodos, né, para as infâncias, a educação infantil, numa perspectiva afro-brasileira. Mas isso é alinhado, né? A maneira como essas professoras pensam, é alinhado ao currículo nacional educacional? É algo que é separado? Como funciona isso? Isso. Hoje a gente tem, né, essa questão, nós temos a Base Nacional Comum Curricular, né, que é, né, a base legal,
Mas nós seguimos, de fato, a Lei 10.639 e a 11.645, né? Uhum. Dizer que a rede, ela, diríamos assim, né? Ela amplia a lei, né, em si, porque o debate, a partir do que esses professores vão produzir dentro e vivenciar também essas experiências no movimento social, dentro dos terreiros de candomblé, né, das suas relações familiares, como essas questões elas impactam diretamente, como elas vão realizar etnometodologias afro-brasileiras dentro da sala de aula. Então, é esse olhar assim, da pesquisa que a gente está tendo. Como é que isso é feito, né? E aí, só ampliando um pouco, quando você pega, no meu caso, a maioria dessas professoras, elas vêm de um currículo que, mesmo existindo a lei 10.000, quando elas vão se formar ali no processo pedagógico, o currículo delas não tinham disciplinas, né, que contemplassem o ensino das relações étnico-raciais. E aí a questão é como é que elas vão construir essas etnometodologias, né? A partir de uma perspectiva afro-brasileira, afrodiaspórica. Enfim, é desse lugar que a gente está falando, que é um lugar que, só assim, Gabi, ele vai fugir um pouquinho da base nacional comum curricular e vai contemplar outras pedagogias, como a professora Cláudia gosta de dizer. Bom, a professora Cláudia é isso, uma atrás da outra, né? Então, ela foi lá, viajou, foi impactada, agora aí trouxe você, trouxe outras, então começou aí a rede. Dentro disso, a professora Cláudia, eu queria que a senhora dissesse pra gente, já que ela falou professora, eu vou falar professora também. Né? Dentro disso, professora, eu queria que a senhora dissesse pra gente qual foi a sua motivação pessoal para entrar nesse coletivo, para entrar no movimento. O que foi? Você falou, não, eu preciso fazer algo. Olha, Gabi, eu fui uma criança muito apaixonada pelas minhas professoras, sobretudo mulheres que me cruzaram a minha vida, minha história estudantil, e ali eu fui descobrindo a paixão pela educação, nesse lugar de ser professora. Então, assim, eu fui catequista, né? Venho da Juventude Católica, mas eu fui uma criança, com 14 anos, eu estava já com essa função de ser catequista. Eu queria tanto ser professora que eu inventei que eu ia ser catequista, e eu venho de uma comunidade muito, muito forte nesse sentido, né, da politização dos jovens. Então, acho que a minha vontade de estar com as colegas da escola, eu na Unirio, coordenei um programa de iniciação à docência da CAPES, né? Esse programa, a gente tinha que trabalhar com a escola diretamente, formando os nossos estudantes da universidade, dentro das escolas, do começo da graduação até o final da graduação. Então, assim, eu sempre com a escola, meu compromisso com a escola básica. Então, quando eu vou para essa proposta de convocar as colegas, é muito nesse sentido de eu entender muito a escola e do meu coração estar muito dentro dessa comunidade que é a escola. Eu acredito muito que é ali que é o lugar de felicidade, como a Fátima gosta de trazer. Então, acho que a escola pública ela tem realmente entregado muita coisa. O que a gente não tem? A gente não tem a infraestrutura que a gente merece, mas a gente tem material humano, de fato, de muita qualidade. E esse material humano que vocês, tanto enquanto de professoras, né, e claro, principalmente aí de alunos, que vocês cuidam, que vocês lapidam, é assim? Isso na verdade, é esse olhar, né, tem uma pesquisadora que é a Miguel Andanay, ela diz as crianças negras estão vivas, né? E quando ela diz isso é muito forte, né? Pensar essa inteireza, né, humana dessas crianças, desses jovens que chegam à escola todos os dias, né? Acho que isso que alimenta a nossa prática, essa vontade de estar na rede, contribuindo, debatendo com as outras colegas, irmanadas e coletivas, de forma coletiva. E qual foi o momento que você percebeu que precisava ser coletivo? Que a educação tinha que ser algo conjunto? Não teve um momento, porque eu sempre fui amparada pelo coletivo. Assim como Cláudia. Eu sempre fui uma mulher, né, da minha experiência de vida, sempre o coletivo, a gente se dá conta em um determinado momento, nossa,
é o coletivo que nos acolhe. Essa semana eu estava com a professora Cláudia, no GT com outros colegas, o Levi Puri, a Mona Lisa, e aí uma professora, né, falar na Semana de Educação, ela faz uma fala linda sobre essa questão, né, que não existe educação antirracista sem esse coletivo. Então, eu sempre fui constituída pelo coletivo, né? As mulheres negras, desde suas experiências na comunidade, elas atuam coletivamente, né? A divisão de alimento, da água, tudo é feito dentro do coletivo. Então, eu já nasci dentro dessa coletividade. Exatamente. Professora Cláudia, e quais são assim, os maiores desafios de promover uma prática antirracista nas escolas brasileiras? Eu tenho muita preocupação com as juventudes que a gente atende na universidade, que estão se formando para atuar, né? Então, eu acho que é fundamental a gente ajudar esses estudantes a se apaixonarem pela escola e fazerem esses vínculos que a Fátima muito bem situa, né? Porque é isso, o que que é comunidade, o que que a comunidade efetivamente nos devolve. Então, eu acho que a minha preocupação hoje é formar bem essa juventude que está ali, que está identificada com a escola, mas que precisa sonhar mais com a escola pública, precisa sonhar mais com essa possibilidade de atuar e acreditar que é possível na escola pública. Então, a defesa da escola pública, para mim, hoje é muito importante, Gabi, porque para mim o grande segredo do que pode, de fato, virar, né, romper com essa, digamos, herança colonial ainda nos currículos, é na escola pública, porque eu acho que a escola pública ela tem as condições para isso, né, para deixar entrar, né, para deixar se encharcar dessa diversidade. Eu acho que, nesse sentido, eu coloco no centro das minhas preocupações a escola pública, essa juventude que a gente está formando, porque eu acho que é ali que a gente consegue, de fato, dar um pontapé importante, né? Não é mais um pontapé inicial, mas para a gente deixar a continuidade acontecer de fato, tudo que a gente já conseguiu como um movimento antirracista na sociedade, a escola precisa muito dessa herança. E a gente precisa ajudar esses jovens a entender que na escola é possível sim. Como você faz isso? Como trazer esse aluno, né, esse jovem que está na universidade, como fazer despertar nele esse amor e esse comprometimento com o próximo, com a educação das crianças? Eu tenho tido algumas experiências felizes na Unirio, porque o grupo da pós-graduação está muito conectado, né? No meu caso, meu grupo de pesquisa que eu coordeno, formação de professores, pedagogias decoloniais, currículo, interculturalidade, está muito envolvido com a graduação. E aí, o que a gente tem na pós-graduação em educação? Professoras e professores fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado. E eu acho que o exemplo que a Fátima trouxe desse movimento da Semana de Educação que aconteceu agora, até ontem, a gente finalizou ontem a Semana de Educação, é um bom momento para a gente entender. Os professores que estão na pós-graduação se fazem muito presentes na graduação. E aí eles vêm com toda essa carga, toda essa experiência com a escola. Então, eu acho que isso tem aí uma pontinha que está funcionando. E a gente está sempre convidando ex-alunos, ex-alunas, né, que estão já atuando, que estão na pós-graduação, que se tornaram funcionários públicos, para dar o seu testemunho, para fazer também essa corrente se fortalecer, puxar essa galerinha que está lá, né, para se formar, para sair para atuar nas escolas. Ok. Agora eu quero saber quais são assim, os saberes das comunidades negras que vocês, né, fazem questão de levar para a sala de aula. E eu começo com você, Fátima. Eu vou Que falar, não né? pode faltar. Primeira coisa que eu acho, assim, que é um saber, mas eu vou começar pelos princípios, né? Assim, o direito de existir, de ser e de existir. Sobretudo, no meu caso, que trabalho com as infâncias das crianças negras, né? E aí fazendo um recorte bem racializado mesmo, né? Esse direito de existir, muitas vezes a subjetividade das crianças, elas são feridas, né? Dentro da escola. Então, esse direito de existir, de ser e de existir, precisa ser garantido. Esse é um princípio, mas também é um saber
que eu vou levando junto com as professoras que atuam comigo. Uma outra coisa que eu acho importante é uma ação política de amor às mulheres, né? Sobretudo, né, essa ideia de rivalidade que existe entre as mulheres. Então, amar as mulheres torna-se uma ação política, né? Sobretudo dentro da escola, né? É uma ação política. E a experiência, que é o maior saber que eu levo da minha pesquisa, que é viver uma experiência de felicidade. Então, viver essa experiência, diremos assim, é inegociável, né? É preciso que as crianças vivam, os jovens, né? Os adultos também, que estão na escola, né? Que estão na educação de jovens e adultos, têm o direito de viver a experiência da felicidade. E o que é essa experiência da felicidade? Essa experiência da felicidade é, sobretudo, as crianças poderem ser quem é, né? A escola não ser esse lugar que disciplina esse corpo, mas que a criança é feliz com seu cabelo, com sua maneira de ser, né? Com a história, com a sua história, né? Que por tanto tempo foi negado. Então, viver essa experiência de felicidade dessa escola é sair desse lugar da disciplina e ir para uma escola que, de fato, a criança possa ser feliz. Diante disso, professora Cláudia, eu te pergunto, como você vê, não sei se dá para a gente falar em futuro já, porque a gente está aqui explicando ainda como é o trabalho, mas de fato é do futuro, é o futuro que vai acontecer. Exato. Como você vê o futuro da educação negra em rede, em coletivo? A gente não tem mais como voltar atrás, né, Gabi? Olha a importância do que você está realizando. Você é uma comunicadora com uma pauta que, para mim, é de vanguarda, né, na área da comunicação. Então, acho que a gente não tem mais como voltar. E aí a gente tem que reconhecer mesmo esse legado. Acho que a Fátima está, de alguma forma, ela está trazendo questões da filosofia, das filosofias africanas e afrodescendentes, né? E que eu acho que é a base para tudo isso. Então, o que a gente pode esperar para o futuro? Que a gente vai ter que reconhecer todo esse legado, toda essa luta por espaço, por respeito, pelo direito à felicidade, como a Fátima tem pontuado, conceituado, né? Eu acho que esse conceito é muito cheio, ele é muito importante, né? As crianças precisam de reconhecimento que elas existem, que elas estão vivas e que elas precisam ser felizes. Então, eu acho que para o futuro é isso, a gente trazer toda essa linha do tempo e disputar a nossa história, disputar a historiografia, né, as narrativas historiográficas, porque é sobre isso, né? É sobre a gente mostrar que a gente está aqui, que a gente existe e que a gente não vai voltar um passo atrás. Não adianta. As formas de repressão das culturas afrodescendentes e indígenas, elas sempre existiram e a gente sempre resistiu, né? Sempre, eu vou aproveitar e fazer aqui até dar uma explicação para quem acompanha a gente, porque eu nunca falei, na verdade, sobre o real objetivo, né? Como iniciou esse projeto Empoderação. Porque eu falo separadamente, mas eu nunca fiz a conexão que eu vou fazer agora. E eu me senti muito tocada por tudo que vocês estão dizendo, tanto é que eu estou aqui, né, feliz e estou vibrando. Essa iniciativa, ela surgiu do Empoderação justamente porque eu sou uma mulher preta que, assim como muitas, né, eu sou de uma família de origem humilde, então eu não tinha condições, eu não tinha posso nem falar de condições, porque eu nem sonhava em fazer uma faculdade. Isso não existia na minha família, né, no meu seio familiar. Meus pais, meus avós que me criaram, trabalhavam na roça, então assim, eram analfabetos, estavam sempre num lugar de subalternidade. Então, eles nem sabiam o que era faculdade, como que se formava. Então, isso nunca chegou para mim. E na escola também não. Só no ensino médio, mas como eu sou de uma cidade do interior, era muito pequeno, assim, a gente não tinha ali o sonho, aquilo não era plantado na gente, porque não fazia parte da nossa realidade. E aí, quando eu volto para Petrópolis, né, que eu sou de Petrópolis, eu fiz parte de um pré-vestibular negro para pessoas negras e carentes, o PVNC. Falo com muito orgulho, assim, com muita felicidade dessa iniciativa, que assim como eu, deu muitas chances para muitas pessoas. E estando lá, foi que eu comecei a ter o senso de coletividade, que eu comecei a entender as diferenças sociais, raciais, isso com 21 anos, né? 21 anos. Então, foi nesse momento que eu comecei a ter esse olhar, que eu comecei a ter essa visão e que eu fui
amplamente e diretamente ajudada por um coletivo. E aí eu consegui, na minha época ainda não tinha a lei de cotas, né? Foi implementada justo no ano que eu consegui entrar na faculdade, mas eu consegui uma bolsa, uma faculdade particular aqui no Rio de Janeiro, só que eu morava em Petrópolis. Então vim para o Rio de Janeiro e aí uma professora que dava aula no pré-vestibular, hoje ela é falecida, mas ela era professora voluntária no pré-vestibular, cedeu o espaço na casa dela para a gente ficar, porque a gente não conhecia, eu e mais 2 pessoas, nós não conhecíamos ninguém aqui no Rio. Então a gente foi morar lá com ela durante quase um ano, a gente ficou, foi o que possibilitou que a gente conseguisse fazer a faculdade. E a partir disso, várias outras ajudas que a gente teve ao longo do tempo. Eu, meus amigos, enfim. E aí eu conheci muitas pessoas que conseguiram passar por cotas. E como eu fui amplamente ajudada, eu sempre senti essa necessidade de retribuir de alguma forma. Sempre fiz de maneiras pontuais. Só que eu sempre pensei, a ancestralidade não me tirou lá do meio do mato, né? Daquela situação difícil, onde eu não podia nem sonhar em saber que era faculdade, em estudar alguma coisa, e me trouxe para cá, para ser jornalista, para não fazer nada com isso, assim, não fazer nada, eu trabalho com isso, é o que me sustenta, a minha família, mas não fazer nada no sentido de retribuição. Então, inicialmente, as matérias que eu sempre buscava eram matérias voltadas para comunicar às pessoas sobre cursos, oportunidades, só que foi no Empoderação que eu comecei de maneira despretensiosa com esse espaço para dar literalmente espaço para quem tem o que falar, para quem tem o que trazer. E o meu papel sempre foi de transformar isso de maneira mais fácil, mais leve, mais comunicativa e criar essas conexões e parcerias, que é que eu estou criando, para a gente ampliar. Então, eu estou falando tudo isso porque eu vejo que o que vocês fazem, da maneira como vocês falam, que vocês expressam pelo trabalho, pelo estudo, pelo que vocês proporcionam, é muito disso. É de retribuir, né, de alguma maneira, e fazer com que as pessoas também se movimentem para fazer essa cadeia girar, fazer isso acontecer. É essa a linha mesmo, professora Cláudia? Nossa, você trouxe todo um resumo, né, Fátima? Realmente somos nós, é a nossa filosofia mesmo de trabalho, de ativismo mesmo, ativismo político. Eu acho que é isso. E que coisa maravilhosa saber que você vem do PVNC, gente. Que coisa importante. Tem uma Que rede bom de amigos do ouvir isso PVNC. de você. Nossa, é emocionante demais, sabe? Aí a gente vai entendendo toda essa proposta, né? Tem todo um fio aí que vai explicar. Essa é a fundamentação mesmo. É seguir. É Né? seguir. Fui ajudada, vou ajudando, e É. assim. E para você? Não, primeiro eu dizer, né, como as nossas histórias se comunicam. comunicam, Muita né? coisa. Essa questão mesmo da universidade, né, que é tão importante para a gente. E eu fiquei ouvindo sua narrativa sempre as mulheres, né? Porque são as mulheres que, né, a professora que vai ceder a casa. E como eu acho que é muito o que a professora Cláudia já trouxe, né? A gente está num caminho sem volta e, sobretudo, de esperança. Eu sou uma pessoa sonhadora e esperançosa. Então, te ouvir, nos ouvir aqui, me traz ainda mais esperança, né? Que bom que a gente pode caminhar coletivamente, né? E de mãos dadas. Que bom, que bom que podemos seguir juntas. E aí, diante disso, eu pergunto para a senhora, professora, quais são, assim, os principais pontos, se for possível elencar, os principais pontos positivos, resultados desse trabalho da rede? Os pontos positivos, a gente tem agora um desafio que é cartografar como é que estão as professoras que começaram com a gente, né? Algumas foram para pós-graduação, algumas se lançaram em projetos que antes não estavam conseguindo, como, por exemplo, sair, né, viajar, terminar projetos que estavam inacabados. Então, tem toda uma pista sobre essa questão, né? Então, acho que agora é trazer novas parceiras, as mais jovens, né, que estão terminando a faculdade, começam a conhecer, e então, né, a gente está apostando na formação de novas gerações. A rede fez 10 anos esse ano, a Rede Carioca, então eu acho que é isso. O desafio é fazer esse mapeamento, essa cartografia, e também pensar como é que a gente vai seduzir as novas intelectuais negras que estão saindo dos cursos de graduação para compor e entender isso, né, Gabi? Isso que você nos trouxe aí, que tem a ver com a sua história e que tem a ver com a nossa história, que é como que é importante a gente estar em comunidade para a gente seguir, que a gente não vai conseguir as coisas que a gente tanto deseja
sozinhas e sozinhos. Então, é esse para mim o grande desafio, né? Fazer as novas gerações se apaixonarem também por esse formato de atuação. Bom, para você, como Fátima, em relação ao IBG, assim, quais são os pontos mais fortes, mais potentes, os resultados que vocês já trazem desse trabalho que começou também com a Recém? Bom, eu acho que assim os grandes resultados hoje é a gente avançar na pesquisa e ver que no Brasil a gente hoje tem um número grande de pesquisadoras negras, mulheres atuando nas infâncias. A partir você trouxe inicialmente alguns dados, né? Assim que nos ajudam a pensar um pouco os dados que você trouxe inicialmente, como está, né? Um raio-x do nosso país, né? Sobretudo sobre as questões raciais. Então, tanto a rede etnoeducadoras como a rede IBGI, hoje essas pesquisas, né, as pesquisadoras que atuam publicando artigo, pesquisando dentro da escola, também formulando etnometodologias, né, alterando o currículo escolar, né, fazendo desse currículo um ensino-aprendizagem, né, a partir de uma perspectiva afro-brasileira, tudo isso tem um impacto direto na vida das crianças, né? Tudo isso tem um impacto direto na vida das famílias, que eu acho que é o essencial, né? Não só a produção dessa pesquisa, mas como essa pesquisa nos ajuda a pensar uma outra possibilidade de escola, um outro currículo escolar. Acho que esse é o grande ganho, é um elemento principal que tanto a rede de etnoeducadoras como a IBGI, que ali tem um foco, né, numa pesquisa mais ligada à infância e que tem pesquisadoras de todo o país, né? Gente que está tentando, pesquisando, formulando outras etnometodologias, outras pedagogias para inserir na escola e que a gente tem que estar atento a isso, né? Porque é uma nova forma de pensar a educação, a proposta educacional do nosso país, sobretudo. Bom, agora eu quero fazer um convite para você que está acompanhando a gente. Esse assunto, esse tema, te tocou? Você se identificou? Se sim, eu vou pedir para você compartilhar esse conteúdo com todo mundo. A gente precisa fazer essas informações circularem, as pessoas saberem de iniciativas que são desenvolvidas para a gente avançar na luta, para a gente poder conseguir cada vez mais arregimentar pessoas, né? Principalmente aí no caso aqui das nossas duas entrevistadas, mais professoras, as pessoas saindo da graduação, mais jovens, né? Então faz isso, faz a sua parte. A gente está aqui fazendo a nossa, faz a sua aí, compartilha, comenta também, traz aqui pra gente as suas dúvidas, que eu vou levar aqui para as especialistas, né, para que elas possam responder. Agora eu gostaria de saber de vocês, da parte da Recém, né, e também do IBGI, o que significa para vocês estar nesse coletivo? O que mudou na vida de vocês? Eu começo com a professora Cláudia. Olha, Gabi, como eu expliquei no início, eu venho dessa experiência de comunidade na Igreja Católica, no movimento negro, muito jovem, né? Vendo a minha mãe atuando com as suas vizinhas, que se tornaram, né, nossas tias, uma apoiando a outra. Então, eu acho que a questão central é poder perceber que a universidade ela não pode ser como há alguns anos atrás, né, só para alguns grupos, atender apenas a alguns grupos. Então, como professora, eu acho que eu consegui. Nós tivemos nos acompanhou nesse encontro de etnoeducadoras no sábado passado o Núcleo de Imagem e Documentação da Unirio, né? Então, a reitoria se preocupando em acompanhar e registrar o que a gente estava desenvolvendo no sábado. Então, o que mudou para mim é que a gente ganhou mais visibilidade, a gente ganhou relevância nesses 10 anos de trabalho. Então, acho que isso é, de fato, romper com a colonialidade, né? Então, a gente está dando aí, como você trouxe agora, contribuições importantes para que a universidade tenha uma outra cara, né? Que tenha mais a nossa cara. Então, assim, a gente está numa universidade pública muito importante, que na área da educação é muito bem avaliada, os cursos de formação de professores têm a nota máxima do MEC, e eu acho que é muito por conta disso também, de um currículo e de um coletivo que está atento à mudança da lei
de diretrizes e bases, como a Fátima falou no início, né? Uhum. Porque as leis que tornam obrigatório o ensino da cultura afro-indígena são as leis que mudaram a LDB. Isso não é uma coisa simples. A LDB foi impactada por essa legislação, por esse conjunto de legislações, né? Então, o que a gente tem que reconhecer? Que algumas instituições estão fazendo seu papel. Então, assim, muito em nome da Unirio, em nome do movimento negro, eu tenho que agradecer essas professoras que toparam, porque essa transformação veio pela presença e insistência dessas professoras. Insistência, resiliência, isso é o que nutre, o que dá força, Fátima, para seguir em frente? Com certeza, né? A primeira coisa, ouvindo agora um pouco a professora Cláudia falar aí desse meu lugar, né, da professora da escola pública, eu acho que a rede, ela traz a dimensão de a gente saber que a gente não está sozinha. Porque muitas vezes, sobretudo os professores que trabalham numa perspectiva da Lei 10.000 e da Lei 11.000, muitas vezes ele está achando na escola que ele é o único, que ele está sozinho, que não adianta fazer, né, atividades, o debate. Eu falo professor, mas também o diretor escolar, o coordenador. Muitas vezes a gente está numa dimensão que está sozinho. E a rede vai trazer que, poxa, eu não estou sozinha. Tem muita gente aqui como eu que está resistindo, que está insistindo, que é resiliente. Então, eu não estou só nessa luta. Tem mulheres, né, que em sua maioria são mulheres, que estão lutando por essa possibilidade de um futuro, né, melhor, mais igualitário com a questão da equidade racial. Acho que isso é o que me traz mais assim, né, essa insistência, essa persistência que a rede traz, porque eu olho para a rede e eu vejo esperança, né, esperança no futuro, né, de que a gente vai avançar ainda muito mais. E o que você entende como avanço? Qual é o próximo passo? O próximo passo. A gente tem muitas lutas, né? Porque quando eu olho para você, fez uma pergunta difícil agora, mas não no sentido não da resposta. Mas aí, quando a gente olha, da amplitude, isso. Porque a gente tem um desafio hoje que a professora trouxe no início, que é a precarização da rede pública, né? Uhum. Então, você tem todos esses desafios, a formação de professor, né? Ainda a gente parece, mas a gente avançou, mas não avançou tanto, né? Então, a formação ainda é uma grande questão, não só das professoras e dos professores, mas também dos funcionários da escola, das pessoas que trabalham na escola, para entender a Lei 10.000, 11.000. Então, quando você fala, né, qual é o próximo passo, eu acho que a gente vai precisar muito avançar na formação de professores e trazer e uma luta nossa cotidiana contra essa precarização, né? Sobretudo, né, a escola pública ainda, ela, né, em sua maioria é de um grupo racializado, e ela é olhada pelo poder público de uma forma, muitas vezes, mantém uma precarização, né? Eu tentando aqui organizar. Então, quando esse olhar é desse lugar, né, que não é numa perspectiva de qualidade, eu falo por parte do poder público, isso dificulta a ação, né, de avanços. Mas a gente tem avançado dentro desse coletivo. Então, a gente vive nesse movimento que a gente avança, mas a gente vai precisar mobilizar esses outros setores, que é o poder público, para investir na formação do professor e para uma escola não mais precarizada, uma escola de fato com qualidade. E aí eu estou falando de estrutura, de alimentação, porque pensar numa educação para as relações étnico-raciais é você pensar numa merenda de qualidade, não é só o currículo, é uma merenda de qualidade, é uma estrutura, é um lugar adequado para a criança, para o jovem, para o idoso sentar na escola. Então, são muitas variantes. Vou trazer uma polêmica aqui, embora eu tenha percebido que você foi muito cuidadosa nas palavras que você usou para poder falar da questão da precariedade das escolas, né? Só que a gente, da sua avaliação e também da professora, eu trouxe esses dados aqui, né? Que 69% dos alunos de escolas de educação básica com a melhor infraestrutura, as melhores escolas, são os alunos que se autodeclararam brancos, né? E nas escolas onde a maioria de alunos é negra, mais da metade dessas unidades não tem quadra de esportes, laboratório de informática, não tem biblioteca. Então, a gente está falando aqui da precarização. É intencional?
pelo poder público? Ou não dá para poder afirmar isso? Ou não vamos entrar nessa polêmica? Eu acho que existe uma intencionalidade, né? Esse olhar sobretudo para as populações pobres, né? Que basta dar qualquer coisa, né? A gente está aqui e a gente vê isso cotidianamente, né? Os dados, Mostra. né? Os dados mostram isso, né? A sua pergunta, ela é importante, mas a gente nem precisaria responder, porque os Já dados... temos números, já temos pesquisas números. feitas. Então, essa questão da intencionalidade está posta nas pesquisas feitas. Não é Fátima, não é a professora Cláudia que está dizendo, são as pesquisas. Mas o nosso grande desafio, que eu acho que aí a rede tem um papel principal, Gabi, é como a gente vai mudar, né? Fazer essa mudança que já estamos fazendo, mas que a gente precisa garantir através de ações políticas de uma forma, né, mais forte, mais profunda, atacando, né, a raiz, diríamos assim, do problema, né? Eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? E acho que você contribui também quando você nos traz aqui também para pensarmos juntas sobre isso. Gente, esse papo está muito bom. Já estamos 40 minutos aqui, seríamos capazes de ficar por horas debatendo. A gente precisa realmente encerrar, mas eu quero saber para vocês, assim, o que significa para você hoje, né, 10 anos depois da recém-carioca, né, da rede, como era, o que você olha no início e agora? O que mudou? O que faz seu olho brilhar e falar, tô no caminho certo, é isso mesmo? Nós temos várias partícipes, professoras, que organizaram outras redes a partir da nossa e conseguiram juntar grupos, né, para discutir, para pensar, para festejar, para estar, de fato, conectado com essa perspectiva de uma intelectualidade na escola, a partir da escola, a partir, né, se reconhecerem como pensadoras e pensadores da escola. Então, esse, para mim, é um resultado muito importante. E outro resultado é a presença das professoras do CEMEI de Djalma Ramos, no encontro que fizemos no dia 24. Então, assim, a escola veio, assim, um grupo muito representativo da escola veio para uma roda de conversa de um dia inteiro, para a gente pensar as nossas experiências etnoeducadoras. Então, a gente comemora em grande estilo esses 10 anos. Então, eu acho que esse lugar que a gente tem hoje de uma rede semente, digamos assim, né, é impagável. E o reconhecimento das colegas de que nós somos uma grupada, né, de pessoas comprometidas mesmo com a maior visibilização para essas professoras, para essas intelectuais que estão no chão da escola, né? E é isso, é uma felicidade que a universidade hoje reconheça que é de extrema relevância abrir os seus portões para essas coletividades se juntarem, sabe, Gabi? E olha, a gente está aqui com você falando sobre isso. Então, né? São 10 anos de êxito. Eu acho que a gente acertou muito em dialogar com as colombianas, com as colegas de outros países. Fátima tem conexão hoje com educadores de outros países que levam a Fátima para falar dessa experiência. Então, acho que é isso, né? Os desdobramentos são muito, muito impactantes para mim. Fátima? Isso, acho que os pontos principais é a gente seguir lutando, né? Que a gente segue lutando sempre, em luta, em resistência, poder falar exatamente, né? E poder também inspirar, né, as outras professoras do Brasil inteiro. Como a professora Cláudia disse, foi possível esse diálogo, né, entre, né, as professoras do CEMEI, que eu atuo de lá da Bahia, com as professoras do Rio. Isso é um ganho que muitas vezes, né, o cotidiano faz com que a gente não consiga dialogar sobre as nossas experiências, né? E a rede traz essa possibilidade desse diálogo, né, interestaduais, né, com outros estados, com outros países, com a América Latina. Então, a gente poder também pensar junto com a América Latina outros caminhos que nos inspiram também muito. Eu acho isso de extrema importância. E é isso, é a gente seguir lutando e resistindo.
Fátima, e se alguém quiser fazer parte do IBGI, também da Recém, ou outro núcleo que vocês fazem parte, é possível? Como a pessoa tem que proceder? Como pode contribuir? A rede tem uma página, a rede de educadores, o IBGI também tem, mas a rede tem uma página em que as pessoas podem acionar através de e-mail, né, tem lá o telefone, e-mail que as pessoas podem entrar em contato. Todas as professoras, professores, educadores de maneira geral são bem-vindas na rede, né? E assim, para nos apoiar, para nos inspirar, para seguirmos juntas, para dar outras contribuições, né? É isso. Professora Cláudia, a senhora amplia esse contato, como que as pessoas podem também atuar de outras formas? A senhora que tem essa rede, né, internacional e voltada para a luta antirracista. Olha, a gente tem o nosso grupo de pesquisa que funciona aos sábados, não é toda semana, a gente tem encontros periódicos, e eu acho que é um lugar do encontro, né, Fátima? Isso. É porque a gente sempre, né, faz aquelas sessões abertas e, a partir dali, a conversa se expande. Estão todos convidados para conhecer o nosso trabalho na Unirio. Convite feito, espero que muitas pessoas procurem vocês, que esse trabalho ganhe ainda mais corpo, mais força, porque já avançou muito, né? Parabéns, inclusive, por essa iniciativa. Quero agradecer a vocês aqui pela presença, professora Cláudia, Fátima. Foi incrível. Muito, muito obrigada, Fátima, por ter vindo, disponibilizado o seu tempo e o seu conhecimento aqui com a gente. Eu que agradeço, Gabi, pelo convite, né? Por essa conversa tão amorosa, afetuosa que você teve com a gente. Dizer vida longa também, uma empoderação. Tomara! Com certeza, eu não tenho dúvidas, viu? Terá uma vida bem longa e de sucesso, com certeza. Pra Muito nós, obrigada. pra nós. E que venham novas Professora Cláudia. parcerias para vocês. O projeto é muito, muito importante. E a Unirio também está de portas abertas para o que você precisar, você e sua equipe, conta com a gente. Tá joia. Vamos juntas, vamos coletivamente. Vamos Não é sim. isso? Querem fazer alguma consideração final? Faltou alguma coisa nesse papo que não pode ficar de fora, que a gente tem que trazer agora? Ou vamos deixar para uma próxima conversa? Na próxima conversa com a Jurema, né? A próxima conversa. Muito bom. Estamos fazendo a responsabilidade aqui, tá joia. Exatamente. Muito obrigada, gente, muito obrigada. E assim, a gente encerra mais uma empoderação. Vou deixar vocês com uma frase, assim, bem forte, bem impactante, depois desse papo aqui maravilhoso. Quando uma mulher negra, ela educa, todo o povo colhe os frutos, a população cresce, aumenta, amplia. Se levanta. Vem comigo, vamos juntos.